Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de TwinCat HMI, mais um vídeo tutorial. Nesse vídeo nós vamos continuar com vocês o que a gente começou no vídeo passado, ou seja, vamos explicar como realizar o gerenciamento de usuários, como que isso daí funciona. Então vamos lá. Inicialmente eu havia criado, se vocês se lembram, eu havia criado aqui com vocês três usuários que fazem parte de três grupos por sua vez. E o que estava faltando era a gente definir aqui nas telas o que cada um desses grupos tem acesso. Então, se vocês se lembram, eu já criei aqui uma navegação entre elas. Eu já criei também aqui um botão para fazer o logout e um botão para ir para a tela de usuário. Esses botões aqui, eles vão funcionar a partir do momento que a gente ative a simulação da autentificação. E o que a gente precisa fazer agora é definir aqui nas nossas telas o que cada um desses elementos aí, desses grupos vai ter acesso. Inicialmente, vamos começar do nível, digamos, do nível mais baixo para o nível e vamos subindo o nível. Como que a gente vai fazer isso daí? Então, aqui na tela de operador, que a priori é o nível que tem acesso a menos componentes aí, a gente tem dois botões e eu quero limitar tudo que tiver aqui, tanto esses botões quanto qualquer outro elemento que eu venha colocar depois nessa tela, eu quero limitar para dizer que o operador vai ter acesso a isso, mas um nível inferior ao operador não vai ter. Ou seja, por exemplo, o System Guest não vai ter acesso a essa tela aqui. Então, como que a gente faz isso? Vindo aqui nesse cadeadinho aqui, vocês têm essa Show Permissions aqui. E aqui a gente tem os níveis que estão criados. Então, inicialmente, o que a gente tem? A gente tem aqui embaixo Observe e aqui em cima a gente tem Operate. O que isso significa? Observe significa que esses níveis aqui estão autorizados a visualizar esses componentes aqui. E Operate significa que esses níveis podem manipular esses componentes aqui. E aqui tem mais um outro componente que é interessante, mais uma funcionalidade interessante que eu já falei com vocês em outros vídeos, inclusive, que é aquela funcionalidade de dizer que esse botão é filho dessa tela aqui. Então, se vocês vierem aqui no botão em si, vocês veem que a definição padrão aqui é inherit, ou seja, herdar. Herdar o quê? Herdar do, do componente pai, ou seja, herdar dessa tela aqui, que é a tela de operador. Isso significa que esse botão aqui e esse botão aqui eu não preciso a priori configurar nada. A única coisa que eu preciso fazer é vir na tela em si e configurar a tela para que nessa tela aqui, tudo que tiver dentro dela vai automaticamente herdar o nível de acesso de usuário que tenha na tela. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó, em vez de inherit, eu vou colocar allow e allow. E system guests e system users, eu vou deixar aqui como um inherit mesmo. E aqui em observe, eu vou manter também como inherit. Ok, esses dois botões aqui eu não preciso configurar nada. Uma vez que eu tenha configurado a tela, eles já vão funcionar. Vou fazer a mesma coisa para técnico. Entretanto, aqui em técnico, a diferença é que o operador não vai conseguir mexer, o técnico e o administrador sim. O operador, o system guest e o system users aqui em admin, o que eu vou fazer é operador e técnico não estão permitidos, não podem operar aqui dessa maneira. Eu também criei aqui uma tela que eu chamo de tela principal. E nela eu coloquei três botões aqui, como sendo 1, 2 e 3. Eu vou permitir, em vez de utilizar aqui pela tela,
que eu vou fazer é definir individualmente para cada um dos botões. Então, em vez de inherit aqui, no botão número 1 eu vou colocar admin allow e nos outros eu vou deixar vermelhinho aqui. No botão número 2 eu vou deixar a mesma coisa, apenas vou colocar como técnico aqui e o resto colocar vermelhinho. E no 3 eu vou permitir que todo mundo mexa, menos o System Guest e o System Users. E a gente vai visualizar aqui. Uma outra coisa que eu quero fazer nessa tela aqui é o seguinte, eu vou colocar mais um outro botão aqui, vou chamar ele de Visu. Uma coisa que eu quero fazer com esse botão aqui é admin pode operar, o restante não vai poder operar. E o que eu quero fazer aqui é o seguinte também, eu vou mudar aqui Observe para vocês verem como é que funciona o Observe aqui. Eu vou permitir apenas que o admin visualize ele. Os outros também não vão poder visualizar esse botão. Vou voltar aqui no meu Desktop View e vou iniciar aqui o Show in Live View. Ok. Para que isso funcione, eu preciso clicar nesse botãozinho aqui, ó, que é Toggle Authentication Simulation. Vou dar um toggle aqui, ele foi automaticamente, ele saiu, e aí eu preciso selecionar qual o elemento que eu tenho aqui. System Administrator, se eu clicar nele, eu vou ter que digitar a senha de administrador aqui. E, na verdade, esse administrador aqui é o administrador do sistema, não é o usuário, o admin que eu criei lá. Então, eu vou clicar aqui como João primeiro. O João, para quem não lembra, era justamente o usuário que eu criei e pertence ao grupo de administradores. Então, ok, ó, usuário logado João. Então, se eu vier aqui na tela principal, João pode operar todos os botões. Em admin também o João pode operar. Em técnico ele também pode operar. E em operador ele também pode mexer em tudo. Vou logar agora como José, que era técnico. Se vocês vierem aqui, José é o usuário que está aqui. Aqui na tela principal, o José já não pode clicar no primeiro botão, pode clicar no segundo e no terceiro. Na tela de administrador, ele não pode clicar em nada. Por que que ele não pode clicar em nada aqui? Porque na tela de admin, a gente tinha feito na própria tela aqui. Nos botões em si, a gente não configurou nada, mas a gente configurou eles para herdar, ou seja, inherit. Significa que os botões vão herdar as características da tela e a tela em si diz que apenas administradores podem mexer nos botões que estão aqui. Para técnico, a mesma coisa, o José, nesse caso aqui, é técnico, então ele pode operar e ele também pode mexer aqui em operador, porque na tela de operador está dizendo aqui que técnico e operador pode mexer. Ok, vamos fazer um logout novamente e vamos logar aqui como Marcos. Marcos está logado. Vocês já percebem aqui na tela principal que ele não consegue clicar nesses dois primeiros, também não vai conseguir clicar na tela de administrador, não consegue clicar, na tela de técnico também não, na tela de operador ele consegue clicar normalmente. Agora aqui na tela principal, vocês estão vendo que o Marcos não consegue sequer visualizar aquele outro botão que tem aqui. Se eu fizer um logout e me logar novamente aqui como João, que é um administrador, o João consegue não apenas visualizar, mas consegue também clicar. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a seguinte. Vocês estão vendo que, apesar de algumas telas serem limitadas, o operador, por exemplo, ele consegue navegar para qualquer uma dessas telas aqui. Como que eu faria para impedir que o navegador, por exemplo, acessasse a tela de administrador? É bastante simples. Eu posso vir aqui nesse botão de administrador aqui e dizer que o operador, por exemplo, não pode clicar nele. Seriam informações aqui que apenas o administrador pode ter acesso. Então,
operador e técnico não podem fazer uso disso aqui. Então vamos selecionar aqui, por exemplo, um técnico, dar um OK e automaticamente ele já não pode mais clicar aqui. Então é assim que você bloqueia para que um usuário específico, na verdade um grupo de usuários, sequer tenha acesso a uma das telas. Uma outra coisa que dá para fazer é uma função aí já um pouquinho mais avançada. Deixa eu fechar aqui. É você criar a sua própria tela de login. Aquela tela de login que eu estava utilizando, ela é uma tela básica que já atende a todas as necessidades aí, mas caso você queira, também é possível customizá-la. O requisito para isso é que você tenha conhecimento de HTML realmente, aí precisa ter nesse caso. Então, se você clicar aqui com o botão direito e adicionar, você pode adicionar um item existente e aqui tem a possibilidade de colocar uma tela de login. Essa tela de login, por padrão, ela é igual à tela de login que é utilizada normalmente no TwinCat HMI. E aqui tem bastante HTML, bastante CSS e bastante JavaScript também. E aqui, clicando no projeto do TwinCat HMI, você consegue selecionar qual tela vai ser utilizada. Aqui em Login Page, você consegue selecionar Default ou Telas/Login Page 1. Então, iniciando aqui o nosso Live View. Se eu vier aqui e habilitar a autentificação, então vocês veem aqui que já tem ó, Custom Login Page, Company Name. Então aqui a gente já pode alterar algumas coisas aqui. Por exemplo, se eu vier aqui e trocar o Company Name para Backoff e salvar, página de login customizada, empresa Backoff. Então, basicamente, um pouco de conhecimento aí em HTML e em CSS, você consegue mudar completamente o layout dessa tela aqui e criar uma tela de login customizada para vocês aí. Ok? Então esse foi o básico sobre gerenciamento de usuários. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.